acrescentar ao que isto no início, porque me esqueci. Está prevista a edição este ano do segundo volume das obras completas. Está prevista e está de alguma forma assente, que irá reunir dois títulos fundamentais da obra de António Telmo: a arte poética e a gramática secreta da língua portuguesa. Isso já está definido, é um volume que vai ser prefaciado por António Cândido Franco, irá ter uma marginal e à semelhança deste, onde irão ser publicadas, para já é o que está sempre, vamos ainda reunir mais materiais, duas cartas, uma de uma grande filósofa francesa, Rose-Marie Montserrat, e outra de Mário Sá, ambas sobre a arte poética, e também duas recensões do ano 64 desse livro. Em relação ao próximo ano, estamos já a trabalhar. Estou a trabalhar com o Rui Ventura, sobretudo ele que tem trabalhado na transcrição de um manuscrito importantíssimo do António Telmo sobre Álvaro Ribeiro e Leonardo Coimbra. Depois acrescem mais alguns escritos sobre o Leonardo Coimbra. Um deles já foi publicado na nossa página, o outro irá ser brevemente um comentário do António Carlos Carvalho. E esse volume que estamos a projetar irá ter também uma outra parte, que são páginas autobiográficas. Estamos a encontrar no Espólio do António Telmo muitas boas páginas autobiográficas. Por exemplo, esta semana descobrimos, no fim de semana passado, foi que ele iniciou na leitura de Henri Corbin, que é um dos autores mais importantes para o António Telmo e que permite desvendar como desvenda o esoterismo do Camões. Portanto, nessas páginas autobiográficas iremos incluir páginas escritas autobiográficas e afim, nem todas são estritamente autobiográficas. Iremos incluir páginas escritas em Granada, era o tal livro que ele foi para lá escrever, graças ao encenato enviado por Agostinho. Vamos ter o começo de um romance sobre a crise académica de Brasília, logo após o maio de 108 em França, páginas sobre a Arruda, que já estão publicadas na nossa página, páginas sobre Sesimbra, algumas delas já estão vendidas em livro, um livro que tivemos em 2011. Portanto, vamos ter, pelo menos é a ideia que temos, vamos ter um volume com essas duas vertentes. Por outro lado, o Luís Gala está já a trabalhar em cadernos inéditos sobre linguística e, portanto, no horizonte de 1 a 2 anos, talvez tenhamos a ter uma novidade. Vamos procurar conciliar a reposição de títulos fundamentais que estão esgotados, como é o caso das pessoas que eu referi, com novidades que há no colo. Há também uma peça de teatro inédita, a Boga, que o Miguel já há algum tempo está incumbido depois de ver passear. Vamos ver depois as possibilidades de calendário, em função também daquilo que for a intenção da CEF. Esclarecer que o projeto António Telmo Vida e Obra assegura quer o apoio institucional, quer o apoio científico a estas obras completas. E agora, eu ia propor que avançássemos já para a tertúlia sobre Portugal e a Grande Guerra. Se há pouco nos regozijámos com a saída de um livro, e um livro novo é como um filho que nasce, é o equivalente, só que o livro precisa absolutamente do nosso alento, do nosso espírito, da nossa atenção, para que, na verdade, adquira a vida ele mesmo, enquanto que a criança que requer algum cuidado, mas há um outro espírito que anima. O livro, coitado, se não ligares números, fica eternamente mudo, exceto aqueles livros que caem na prateleira misteriosamente. Por exemplo, quando há um livro que cai na prateleira para chamar a atenção para ele. Não sei se já vos aconteceu. Comigo acontece frequentemente, até já me aconteceu cair bastante inteiro em cima. É um pouco mais traumático, mas ao mesmo tempo deu para pensar. Se há pouco, portanto, nos regozijámos com o primeiro tema, este segundo não tem nada do qual nos devamos regozijar. Eu pedi, como fizeram agora mesmo, ainda bem, leu os meus pensamentos, para mostrar este slide. Enfim, é uma imagem de um monumento aos combatentes aqui de Sesimbra que perderam a vida em vários conflitos. O primeiro, evidentemente, que é a Guerra de 14-18. E é disso que vamos falar agora. Cândido da Costa, Frederico Marques, Manuel Joaquim Pereira. 3 jovens que foram daqui, desta ponta, imagina, para a Flandres e lá ficaram.
Pode botar a luz, por favor. Muito obrigado. Entramos hoje no verão. Há 100 anos, 1914, este verão foi particularmente ameno, luxuriante. Toda a gente estava encantada com a temperatura, com a visão das árvores, dos barcos. Parecia que a natureza inteira estava a celebrar a chegada do fogo do verão, não é? Da luz do verão. As famílias reais ou estavam em férias ou estavam a preparar-se para tal, os governantes também. E este não quando, no dia 28 de junho, portanto daqui a uma semana, não é? Faz 100 anos, no dia 28 de junho, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernandes, vai visitar a cidade de Sarajevo, cidade que depois, para nós, ficou tristemente célebre no tempo dos conflitos na Jugoslávia, como se sabe, foi a cidade mártir, não é? Onde havia atiradores em qualquer sítio, no tanto quem passava. Mas Sarajevo começou a ser banhado no sangue exatamente já nesta altura. Há sempre um precedente, não é? O terrível do precedente é que, por vezes aberto, nunca mais se fecha. É um bom tema para si no dia. A teoria do precedente. Teoria do precedente. Do precedente. O arquiduque vai visitar a cidade, uma missão, evidentemente, de Estado, leva a mulher com ele, e ambos são assassinados por um militante sérvio, um bósnio-sérvio, sérvio-bósnio, como quiser, bósnio da Sérvia, que, num ato de patriotismo da Sérvia, um ato de patriotismo a favor da Sérvia, mata, de facto, o arquiduque ali, naquela casa. Evidentemente que isto causou alguma comoção, mas não tanta como seria de esperar. Ele não era uma pessoa muito grata, nem muito bem-vinda, sequer o próprio Império Austro-Húngaro. Na verdade, o Império Austro-Húngaro estava dominado, esteve até ao fim, pela figura de Francisco José, não é? Do Imperador, que era aquele senhor que tinha o ar do pai da nação, e pai, avô e bisavô da nação inteira. A fotografia estava em tudo quanto era sítio, tinha umas suíças compridas que ligava depois com o bigode. O arquiteto, o engenheiro João Santos Simões, o homem dos azulejos de Tomar, era a imagem de Francisco José. Coisas curiosas, mas enfim. E, portanto, esta figura tutelar acabou por esmagar tudo à sua volta. Por outro lado, quem devia suceder, naturalmente, a Francisco José, que foi um filho de Francisco José, acabou por suicidar, como sabem, ele e a amante, num episódio muito complicado e nunca completamente desvendado, e, portanto, a coisa foi... este senhor, que vai ser o herdeiro, ou que seria suposto ser o herdeiro, aparece já como uma espécie de segunda escolha, entre aspas. Aliás, todo este reinado de Francisco José é, apesar de ele dar aquela imagem de paz e tranquilidade, foi assaz atribulado. A começar pela própria mulher, a famosa Sissi, que morreu assassinada. Ao contrário daquela imagem, os mais velhos lembram-se dos filmes da Sissi, não é? Havia uma série de filmes da Sissi. Foi Romy Schneider, o Vinha, e mais um outro que o pai, o Rose, coisa assim do género, que fazia. Aquilo aparecia ali como uma coisa de grande idílio, maravilha, as balsas, que bom, pá. Era uma eterna primavera em Viena ao som da balsa. Mas, na verdade, as coisas foram muito complicadas e tudo isto terminou com vamos ver. Bem, ele era uma figura, portanto, pouco grata, não houve grandes funerais, mas este, e é importante isto, este incidente, esta morte brutal, aliás, já antecedida por outras mortes aqui na Europa, como, por exemplo, a do nosso rei Dom Carlos, convém lembrar que no terreno do Paço, ele foi ali assassinado, ou seja, a cabeça da nação foi tranquilamente assassinada no terreno do Paço, que era a praça do poder real feita pelo Marquês de Pombal. Portanto, tive esse precedente também, lá está, precedente que se não fez. E isto é tomado como pretexto para que a Áustria, o Império Austro-Húngaro, esse
coisa enorme que envolvia não sei quantas nacionalidades, não sei quantos países, não sei quantas etnias, não sei quantas línguas, não sei quantas religiões. Portanto, aquilo é um império multidiversificado. Nota de rodapé. Quem quiser ler mais sobre esta época e sobre o que isto significava e a figura de Francisco José, há um livro fundamental de um grande escritor contemporâneo do Pessoa e do Kafka, chamado Josef Roth, R-O-T-H, e o livro é A Marcha de Radetzky. Toda a gente conhece a Marcha de Radetzky porque o concerto do Ano Novo é sempre tocado a fechar o concerto. Não é? Isto os batem muitas palminhas e tudo tem um ar muito feliz, não sei o quê, não sei o quê. É completamente enganador. Para já, aqui está ligado com uma derrota. Depois, a Marcha de Radetzky é tudo menos uma coisa encantadora de bater palminhas, é o retrato de uma coisa, de uma parada, vamos dizer assim, de uma máquina, de um povo, de uma época que se desagrega lentamente. Marcha de Radetzky. Sempre é que não diga que não levam navios bons. E, de facto, portanto, é tomado como pretexto pelo Império Austro-Húngaro, que resolve. O criminoso é identificado logo, portanto, percebe-se que ele é um sérvio, para enviar um ultimato à Sérvia. A Sérvia era um país que, recentemente destacado por este conjunto, independente, era o país campeão da independência dos eslavos naquela região, naquela zona, e, portanto, há aqui uma mistura de política e de religião. Os eslavos, como sabem, são sobretudo ortodoxos, não é? O Império Austro-Húngaro tinha uma predominância de religião do catolicismo. Portanto, há ali alguns choques também. Portanto, havia uma grande tensão no ar entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. O Império apresenta um ultimato à Sérvia, né, para que resolva a questão. Não se resolve coisa nenhuma. Um mês depois, o Império está a declarar guerra à Sérvia. E este é o início de tudo. Acontece que o Império Austro-Húngaro tinha uma aliança natural com o Império Alemão, o famoso czar Guilherme, com os seus bigodes revirados e com aquele problema na mão. Acontece também que, sendo a Sérvia um país eslavo, havia um império que protegia todos os eslavos e ortodoxos, que era o Império Russo, aquele gigantesco, misteriosíssimo e sempre desprezado Império Russo. Portanto, começam a ver aqui os problemas que isto envolve. Depois havia outra questão. O Império Russo tinha uma aliança tática com a própria França. A Alemanha tinha contas a ajustar, não bastou ter ganho a guerra franco-prussiana, tinha contas antigas a ajustar com a própria França. De tudo isto faz parte um plano secreto, chamado Plano Schlieffen, um estratego alemão, Schlieffen, e o plano previa que ia ser desencadeada uma guerra, ia ser feito um ataque, que seria em duas frentes. Uma primeira frente leste, atacar os russos, o sempre grande inimigo asiático, perigo asiático, etc., atacar, e depois resolver isso rapidamente, porque certamente o Império Russo não tinha capacidade de resposta. Uma segunda frente aberta contra a França, como simplesmente atravessando a Bélgica, que não ia levantar a voz, não ia fazer nada, uma coisa neutral, não sei o que, deixaria passar as tropas alemãs e eles iriam atacar a França e resolver a guerra num instantinho. Eu apelo para a vossa paciência e, sobretudo, há aqui muitas senhoras ainda bem, como sempre, e sei que as senhoras são avessas às questões da guerra. Os senhores são mais enfermeiros, desculpem, agora há umas muitas raparigas vestidas de soldados, todas contentes com o cabelo apanhado. Bom, adiante. Deve ter visto que filme e ficar encantados com aquele desenho. Mas pronto, desculpem, mas eu vou ter que falar destas coisas, porque na verdade estamos a falar de uma coisa muito concreta que tirou a vida a 9 milhões de pessoas e estropiou mais 23. Estamos a falar de uma coisa muito concreta e começou há séculos. Portanto, começam aqui a esboçar-se as alianças. E o que vai acontecer é realmente era inevitável e assim foi. Nos primeiros dias de agosto, primeiríssimos dias de agosto, começam a desencadear-se, começam a ser apresentadas as declarações de guerra uns aos outros. E de repente estão metidos nesta guerra os alemães com os austro-húngaros,